Nesse vídeo vamos analisar a fala de um conhecido psicanalista que concedeu uma entrevista em um podcast. Esta parte da entrevista, que eu vou destacar, aborda o tema importante da saúde mental e também nos dá a oportunidade de refletir sobre o tipo de influência e a contribuição, ou não, que a psicanálise tem a dar para a área de saúde mental nos tempos atuais. Será que as suas reflexões e contestações são importantes? Ou será que ela está querendo se interpor aos avanços da área para manter viva a sua tradição? No teu livro tem uma frase interessante que eu anotei aqui. No teu livro sobre depressão. Será que as doenças mentais são verdadeiras doenças? O que você acha que a gente pode ter entendido errado sobre doenças mentais? 3 coisas. Né? Primeiro, a ideia de doença, ela remete a um processo biológico e que independe de como você a descreva. Para começo de conversa, assim, para quem está totalmente por fora da discussão, esse professor aí que está falando, ele acho que tem formação em psicologia também, mas ele é psicanalista. Ele fala pela psicanálise e não pela psicologia. O pessoal não confundia aí. A psicanálise é uma área que antigamente ela até se confundia com psiquiatria e com psicologia, porque era uma vertente ali de destaque muito grande dentro dessas duas áreas. De algumas décadas para cá tem perdido prestígio, apesar de que no Brasil ainda é muito prestigiada, mas no meio da psicologia e da psiquiatria modernas, a psicanálise é cada vez mais questionada, por diversos motivos que também não são do conteúdo desse vídeo aqui, mas basicamente porque ela não tem um perfil científico, ela é uma voz meio dissonante e porque produz muitos discursos iguais esses que nós estamos assistindo aí nesse vídeo, que são, na verdade, discursos contraprodutivos, não levam a nada de especial. Independente de eu chamar o bacilo de Koch, de bacilo de Koch, de bacilo de Lutz, de bacilo de Dunker, o bicho vai lá, vai atacar seu pulmão e você vai ter tuberculose. Segundo ponto, doenças propriamente ditas, elas têm o que a gente poderia dizer de marcadores biológicos. Para dizer que tem uma doença, você precisa constatar e descrever essa alteração de tecido, em vida ou pós-mortem, autópsia. Corpo, do sistema fisiológico, químico, mecânico. Então você tem uma doença. Me apresente então um marcador biológico de uma doença mental sequer. Não tem isso? Não tem. Me diga assim, olha, eu quero fazer um exame para ver se eu sou autista. Isso aqui é uma depressão, isso aqui é uma ansiedade, isso aqui é uma esquizofrenia. Me apresenta um. A gente não consegue fazer isso com o cérebro? Não consegue. Cadê esse teste para as doenças mentais? São muitas. Mas não é porque ela está no cérebro? Então faz um teste no cérebro. Mede enzimas do cérebro. Mede serotonina, mede dopamina, mede adrenalina, mede. E não dá pra gente tirar a conclusão disso? Não dá. Porque a partir de 73, os transtornos mentais, eles foram redefinidos. Como que nós vamos fazer? Porque os americanos falam da depressão desse jeito. Os ingleses falam de um outro jeito. Os franceses falam de outro jeito. E se eu pegar o mesmo paciente e mandar para um psiquiatra russo, para um psiquiatra japonês, um psiquiatra na Tanzânia, eles vão dar diagnósticos diferentes. As doenças mentais ou os transtornos mentais dizem respeito a comportamentos, a pensamentos, a expressões verbais diferentes do normal. São coisas, então, difíceis de serem descritas. Então é natural que estudiosos diferentes façam até descrições diferentes. É uma coisa difícil de você delimitar. Não é igual uma mancha na pele, não é igual uma tosse, uma inflamação localizada em algum órgão. Agora, o fato de haver essa diferença significa que não seja uma doença ou que tenha menos importância, eu não sei o que ele está querendo alegar aí de fato. Resultado. Vamos, então, mudar o nome. Tem um truquezinho aí que ninguém fala. Um manual
diagnóstico de transtorno, disorder. Por que não chama doenças? As doenças mentais atendem a esse requisito? Não, por isso elas chamam diferente Jesus alado. Elas chamam transtorno do espectro autista, transtorno de humor, transtorno da aprendizagem, transtorno de impulso, transtorno, disorder. Como é que os transtornos foram, então, inventados? Aí a gente entra num ponto que parece que esclarece um pouquinho melhor o que ele quer dizer. Ele quer começar falando que não é doença, modernamente se chama de transtorno, e aí para falar que os transtornos foram inventados. Quarto ponto aqui em discussão. Os sofrimentos psíquicos têm uma história. Elas vão mudando ao longo do tempo. Os prevalentes, a forma de nomeá-los. As doenças da medicina, das outras áreas da medicina, que não são psiquiatria, também mudaram ao longo do tempo. E a nomeação deles interfere no que eles são, porque a forma como você interpreta o seu sofrimento afeta o seu sofrimento. Se você disser assim, eu tenho que aceitar porque Jesus falou que eu tenho que aceitar, é diferente de eu não vou aceitar porque isso é causado por aquilo, que eu tenho que enfrentar aquilo. Essa diferença também se dá nas doenças tradicionais da medicina, não é só nos problemas psiquiátricos. Não só o que você faz, mas a tua experiência muda. A experiência, ela conta na determinação do transtorno e não conta na determinação da doença. Como você reage à tuberculose? Quero saber, não quero saber, adiro ao tratamento, não adiro. É outro tipo de coisa. Não muda que o bicho vai te pegar. Agora aqui muda, né? Tanto que a gente consegue reverter, tratar, diminuir sintomas por uma coisa que não é mexendo no seu hipotálamo, mudando o seu hemisfério, é falando com a pessoa. Mas isso muda. É, certo! Perfeito. Então a fala muda o cérebro muda a fala. Aí nós estamos num outro registro de definição da coisa. Isso também não é nenhuma novidade. As diferentes doenças que acometem diferentes órgãos são tratadas de formas diferentes. Você pode tratar um problema no intestino extirpando parte dele, mas você não pode tratar o coração extirpando parte do coração. Você não vai tratar uma doença do fígado conversando com a pessoa, porque o problema está no fígado e a conversa não vai direto para o fígado. Agora você pode tratar problemas mentais conversando com a pessoa, porque o problema está no cérebro e a conversa afeta pensamentos e emoções que tem a ver com o cérebro. Então é somente uma questão de particularidade, não tem essa diferença de natureza que ele está querendo destacar. Não é? O bicho está pegando seu pulmão, independente de você falar aquilo Sim. a respeito, vai mudar ou não vai. A experiência da pessoa, a maneira como a pessoa se enxerga perante a doença ou ausência de doença, interfere mais nas questões mentais, com isso eu concordo, mas também interfere nas questões físicas. As descrições das doenças também interferem. Tudo bem que não vai interferir ali nos sintomas físicos, na mancha da pele, ela não vai aparecer ou deixar de aparecer por causa da maneira que a pessoa interpreta a doença. Mas isso também pode ser aplicado no caso de algumas doenças mentais. O paciente também não vai deixar de ter alucinações por você não dizer que ele tem esquizofrenia. Então essas diferenças que ele está marcando entre uma coisa e outra são muito imprecisas. Então, como é que se produziram, então, em menos de 40 anos, quase 300 novas doenças? Isso não tem paralelo na história da medicina. A gente nunca ouviu falar e agora é uma doença, outra doença, nova doença. Agora tem aí as últimas, transtorno disfórico menstrual. Tá aí. Transtorno de luto, tá aí. Novidade. Como é que é possível você inventar novas doenças? Por que psicanalistas fazem isso? Porque os transtornos, conforme a psicologia e a psiquiatria começaram a entender nas últimas décadas, essa forma de entender foi se apartando cada vez mais dos conceitos psicanalíticos, que é o que ele defende. Então o pessoal da psicanálise fica contra essas concepções novas, modernas, e de alguma forma quer dizer que melhores são as concepções deles, que remontam lá aos tempos de Freud. Então agora a gente chegou no ponto que
para ele é crucial nessa discussão toda. Mas será que está inventando? Tá inventando. Ou está descrevendo? É ótima pergunta que o rapaz que nem é da área fez. Vamos ver como é que o psicanalista responde, hein? Dá uma olhada. Bela questão, né? Filósofos como Ian Hacking, autores da psicanálise como Jacques Lacan, elas vão dizer, aí temos uma coisa que envolve descobrir e inventar ao mesmo tempo. E que essa separação, ela não funciona tão bem, né? Existe vamos dizer assim, uma espécie de base comum. Hipócrates, 6 séculos antes de Cristo, já tinha descrito a histeria, a hipocondria, a epilepsia. Tem um elemento comum. Isso tem que ver com alguma determinação, né? Genética, hereditária, fisiológica. Não é aquele dualismo tosco em que as doenças mentais são doenças dos seus emoções, dos seus afetos. Vai perceber que o problema ele é justamente como as coisas se interagem uma com a outra. Nem se abalou com a pergunta, não é? Porque tem pessoas que têm esse talento para conseguir emendar um discurso no outro e falar como se estivesse respondendo, mas na verdade, se você for observar, ele não respondeu nada. Acho que já está o suficiente aí, né? Vamos fazer umas considerações importantes finais aqui. Quem chegou até aqui, eu peço que acompanhe mais um pouco, que já estamos finalizando o vídeo. Então você vê que as marcações de diferenças que ele faz entre doenças mentais e doenças do corpo são imprecisas, duvidosas e falsas em alguns casos. Tudo bem que ele fez alguns apontamentos, podem ser considerados pertinentes até certo ponto, porque indicam pequenas diferenças de natureza dos problemas de uma área e de outra, da psiquiatria e da medicina em geral. Mas em outros casos, como eu deixei claro, não são nem diferenças de natureza, mas que podem ser vistas como diferenças apenas na dificuldade de compreensão de um tipo e outro tipo de doença, ou de transtorno, ou de problema, seja lá como se chamar. Dificuldades no estágio em que estamos, no entendimento do problema. Talvez as doenças da medicina em geral estejam mais bem compreendidas e essas doenças mentais ainda não. Mas a questão é a seguinte: qual o sentido de fazer um alarde a respeito dessas diferenças? Criar uma celeuma com possíveis consequências negativas? Então parece que o resultado dessa discussão semântica que ele está fazendo é doença, é transtorno, é só um discurso que ele está querendo construir em torno disso para tentar defender a área em que ele atua. É como se ele estivesse dizendo, temos aqui na psicanálise algo diferente para enunciar. Temos críticas ao modelo vigente. Nós continuamos relevantes, hein? Em certo momento parece que ele está do lado do rigor científico, não é isso? Cadê os marcadores biológicos da doença? Isso não é científico. Mas você pode acompanhar em vídeos de psicanalistas que até dele próprio, que quando há uma exigência de rigor científico se voltando sobre a psicanálise, aí eles já falam de uma maneira bem diferente. Aí eles saem pela tangente. Dizem que a forma de estudar o ser humano é outra, que a forma de diagnosticar doenças mentais também pode ser outra. Então a diferença do discurso de outros momentos para esse discurso que ele colocou agora é porque nesse momento o que ele está querendo fazer é aproveitar o assunto para criticar o DSM e as correntes modernas de psiquiatria, psicologia e neurociência. Então, é um discurso que se assenta mais para um lado ou mais para o outro, conforme o interesse ali do momento. E aí agora a gente entra naquilo que eu falei. Ele rompeu aí a bolha da psicanálise, mas acabou atingindo uma outra bolha muito comum na internet. Porque esse discurso que ele fez aqui, apesar de não ser exatamente para isso, mas é facilmente confundido com isso, cai bem para aquele pessoal que gosta de ir contra a correnteza. Sabe aquele pessoal que fala, isso a grande mídia não mostra, isso o sistema não quer que você saiba, isso a indústria farmacêutica está escondendo. Esse pessoal com um pensamento meio conspiracionista vai absorver muito bem esse discurso dele. Então o que o pessoal vai entender é o seguinte, tem um doutor aí que está falando que esse negócio de doença mental não existe. Não foi esse o alvo que ele mirou, né? Ele mirou
em falar coisas para os colegas psicanalistas dele, que adoram se sentir representados quando alguém igual ele vem se colocar contra uma tendência moderna que está deixando a psicanálise meio de fora. Ou melhor, né, uma tendência moderna da qual a psicanálise se deixa de fora, se exclui. Mas aí ele não acertou só esse público, esses colegas dele, ele acertou também umas pessoas até com comentários toscos que foram produzidos aí, estão nesse vídeo para quem quiser ir lá procurar. Olha o que eu encontrei lá, alguém comentando, mais ou menos assim: a cada ano se descobrem novas doenças mentais e mais remédios são vendidos. Remédios que não têm efeito algum. Toda a inércia de preguiçosos vai ser jogada no colo da depressão. Enquanto psiquiatras, psicólogos e laboratórios ganham rios de dinheiro. E aí tem gente ali aproveitando e falando que esse negócio de doença mental é desculpa de preguiçoso, é falta de Deus no coração, é negação dos compromissos, das responsabilidades. Esse papo aí que todo psicólogo conhece bem e que entende que isso aí é um problema para a área. É uma desvalorização de problemas graves que existem. Esse discurso dele dá oportunidade para esse tipo de coisa. Então, enquanto em termos técnicos, científicos, o discurso dele não acrescenta nada, em termos populares, causa esse tipo de efeito negativo. Quem gostou das reflexões, quem gosta desse tipo de assunto, considere se inscrever aí no canal. Até a próxima.